e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Houve uma experiência singular na vida dos discípulos em que Jesus os convidou para irem a Cesareia de Filipe. Um lugar arborizado, um lugar maravilhoso, narrado nas Escrituras Sagradas, que até hoje nós podemos visitar e conhecer e apalpar esse lugar na terra de Israel, nas nossas viagens e caravanas, que muitos pastores e líderes, inclusive nós, temos esse desafio de levar em breve você a Israel para apalpar esses lugares e conhecer estes lugares tão importantes, sem nenhum misticismo. Nós podemos aprender de Cesareia de Filipe, um lugar que nós poderíamos chamar nos dias de hoje um verdadeiro retiro. E foi ali naquele lugar que Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas aí fora dizem a meu respeito? E os discípulos começaram a trazer os relatos daquilo que as pessoas tinham acerca da visão de Cristo. Alguns disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ressuscitado. Outros dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és aquele que é o Messias, se intitulando Messias. Mas Jesus pergunta a eles: ok, e vós, quem dizeis que eu sou? Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. E Jesus ouve a resposta de Pedro, que foi inspirada pelo Espírito de Deus e pelo próprio Deus, que trouxe em sua mente essa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi nesta hora que Jesus respondeu a Pedro: Pedro, Simão, Barjonas, como era também conhecido, eu quero te dizer que tu és Petros. E ele usa agora a palavra de Pedro no original em hebraico para dizer tu és Petros e também no grego pedra, pedrinha. E eu te digo, porém, que tu és uma pedrinha, mas sobre esta pedra, sobre esta grande rocha, sobre esta grande montanha, eu edificarei a minha igreja. Jesus quis afirmar que Pedro, que ele mesmo que ouviu essa expressão de Jesus, em sua epístola, escreve que nós somos as pedras vivas, separadas por Deus. Pedro escreve: nós somos as pedras vivas. 1 de João, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5 e verso 9. E Jesus disse para ele que essa grande revelação que ele havia dito, que ele havia discernido da parte de Deus, é que Jesus edificaria aqui na terra a sua igreja. E essa igreja seria formada de pedras. E pedras juntas, vivas, não mais pedras minerais. E essas pedras que são pessoas, eu e você, um dia haveriam de se unir, de se encontrar, de estarem reunidas, juntas, celebrando a Deus, seja numa praça, seja num espaço público amplo, seja num templo, num prédio que pode ser construído, não há nenhum problema. E quando nós nos reunimos, dois ou mais, quando estamos reunidos em nome de Cristo, Jesus disse: estes compõem e constituem a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja a importância desta revelação. Pedro recebeu a palavra de que ele era uma pedra, mas Deus levantaria outras pedras. Deus levantou o apóstolo Paulo, Deus levantou Barnabé, Deus levantou Lutero, Deus levantou Santo Agostinho, Deus levantou tantos ícones e tantos homens na história da igreja e até os dias de hoje, ricos e pobres, patrícios e plebeus, homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios, todos estes têm o poder de se tornarem filhos de Deus quando pela fé recebem a palavra e se tornam filhos de Deus em Cristo Jesus. Para o apóstolo Pedro, agora, estes homens e mulheres são pedras vivas e estas pedras que se reúnem semanalmente na casa do Senhor, aos domingos, no templo, nas casas, se constituem mutuamente, juntamente ali, Igreja de Cristo. E porque somos igreja, nós estimulamos, nós corrigimos uns aos outros.
É interessante ver no estudo do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 12, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Mas também ele diz nessa mesma carta que a igreja é a lavoura de Deus. Nós somos a lavoura, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos o rebanho, nós somos homens e mulheres criados e regenerados e nascidos de novo como pedras vivas. Nós somos edifício de Deus. Paulo diz nessa mesma carta aos Coríntios: não sabeis vós que sois edifício da parte de Deus e que sois santuário do Deus vivo? E um edifício, naquela época, era feito por meio de pedras. Se o templo de Salomão foi construído com pedras, que foram trabalhadas, lapidadas na nova aliança, as pedras não são mais minerais, as pedras são vivas. Essas pedras que somos nós, devemos lembrar que nós fomos tirados, e eu vou usar aqui uma metáfora, das pedreiras. E essas pedreiras, muitas vezes para extrair pedras, é preciso britadeira e até mesmo dinamite. Eu não sei como foi que Deus te tirou e de onde Ele te tirou e como Ele extraiu você dessa pedreira que são as nações da terra. Algumas pedras são difíceis de serem extraídas e Deus se utiliza na sua multiforme sabedoria das dinamites da vida, das circunstâncias da vida para implodir, e essas pedras são resgatadas. E ao chegarem às pedreiras, às igrejas locais, a palavra de Deus que eu trago aqui em minhas mãos, a palavra de Deus diz em Jeremias, através desse profeta, que Deus tem a sua palavra como um martelo que esmiuça e quebra a pedra e a penha. E todos os domingos, e todas as semanas, quando eu e você nos expomos à palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus, essa palavra tem poder para burilar, para lapidar, para tratar as arestas, a fim de que essas pedras sejam preciosas, lapidadas, buriladas e sejam colocadas nos seus devidos lugares, no mesmo tamanho, no mesmo padrão. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 4, até que cheguemos todos juntos à estatura da varonilidade perfeita, do padrão perfeito que é Cristo Jesus. É muito gostoso ir a Jerusalém e chegar no monte, antigo monte do templo, onde o templo de Salomão foi construído. Todas as pedras são do mesmo tamanho. Todas as pedras foram cortadas, lapidadas. E esse é o projeto de Deus. Daí a importância da igreja para você e para mim. É o lugar onde nós somos corrigidos. É o lugar onde nós somos orientados, quebrantados, admoestados, sustentados em oração. É o lugar onde aprendemos a conviver como família, como corpo de Cristo, a fim de que todas as juntas e medulas juntas operem para o perfeito ordenamento e a ação desse corpo. Deus abençoe a sua vida e eu espero que você possa congregar numa igreja local, crescer na graça, se batizar nas águas, que é o tema do nosso próximo assunto nessa série Discipulado. A importância da igreja, a importância do batismo que nos dá essa identidade com Cristo Jesus. Muito obrigado. Acompanhe os nossos estudos, acompanhe nas nossas redes sociais, em nossas mídias e muito obrigado pela sua presença. Até breve.